Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre geopolítica, tá? O tema de hoje é muito importante de vocês entenderem, tá? Ele é sobre o absurdo do tamanho das terras indígenas brasileiras, tá? Elas são simplesmente gigantescas, vocês nem imaginam. Então, eu estou fazendo esse vídeo hoje justamente para vocês terem a dimensão dessas terras, tá? O quão absurdo que é o tamanho delas. É uma coisa totalmente descomunal, desproporcional, né? É uma coisa assim, um latifúndio gigantesco para os indígenas, né? Claro que não são todos os territórios indígenas, né? Existem mais ou menos em torno de 500 terras indígenas no Brasil, então talvez um pouco mais, sendo que boa parte são pequeníssimas, tá? Que geralmente estão nas regiões sul, sudeste e nordeste, tá? As maiores, né, estão na região centro-oeste e região norte, basicamente na região amazônica, tá? Onde fica a nossa grande floresta, a maior floresta equatorial do mundo, tá bom? A floresta amazônica, gente, ela, para quem não sabe, ela não está apenas situada no Brasil, e sim em vários outros países que próximos ao Brasil. A Bolívia, né, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela e as 3 Guianas, que hoje uma delas tem o nome de Guiana apenas, que era a antiga Guiana inglesa, o Suriname, que era a antiga Guiana holandesa, e a Guiana francesa, que na verdade não é um país. A Guiana francesa é um estado da França, tá? É uma província da França, que é chamado Estado Ultramarino Francês, tá bom? Para quem não sabia, então a França tem um território dentro da América do Sul, tá bom? Então vamos lá. Então essa floresta amazônica, ela tem mais ou menos 60% situado no território brasileiro, tá bom? Sendo que no Brasil a floresta amazônica corresponde a 50% do território brasileiro, então ela é gigantesca, tá? Boa parte da Europa cabe dentro da Amazônia, tá? Só para você ver o tamanho gigante que ela é, tá? Vou fazer, inclusive agora nesse vídeo, uma correção do vídeo anterior, que eu falei que toda a Europa, todos os países da Europa, exceto a Rússia, cabiam na Amazônia. Não é verdade, tá? É porque antigamente tinha a União Soviética e a Rússia, né, e outros países faziam parte da União Soviética. Depois da dissolução da União Soviética, esses outros países que surgiram, como Cazaquistão, Bielorrússia e Ucrânia, Lituânia e outros, passaram a fazer parte da Europa, tá bom? Então tem esse problema. Então eu esqueci desse detalhe, tá bom? Então eu estou fazendo essa correção. Mas boa parte dos países europeus ocidentais, os mais famosos, eles cabem realmente dentro da Amazônia, tá ok? Então é isso, gente. A Amazônia é um dos biomas do Brasil, tá? Como vocês já sabem, né? Ele é apenas um dos 6 biomas, tá? Tem os Pampas, que fica no Rio Grande do Sul, tem a Mata Atlântica, tem a Caatinga, que fica basicamente no Nordeste, o Pantanal, que fica ali, basicamente ali no Mato Grosso do Sul, próximo ao Paraguai, e o Cerrado, que é gigantesco. Muita gente pensa que o Cerrado é pequenininho, não, o Cerrado é um território gigantesco, seco, mas o pessoal conseguiu torná-lo muito fértil, tá? E a Amazônia, evidentemente, que é esse gigante que está lá no norte e noroeste do Brasil, tá bom? Então vamos lá.
Vamos entender, gente, porque a gente vai falar do tamanho dessas reservas, porque as maiores reservas do Brasil não estão como, né, na região sul, sudeste e nordeste. Elas estão basicamente na região norte, um pouco no centro-oeste, mas basicamente na Amazônia. Porque a Amazônia também atinge alguns estados do centro-oeste, como Tocantins, como a Mato Grosso, então, e um pouco também lá do Maranhão, salvo engano. Ok? Então, mas o essencial está no norte. As terras indígenas localizadas nessas outras regiões, que não a amazônica, eles são terras pequenas, relativamente às terras indígenas localizadas na Amazônia. Tá? Então elas são insignificantes, pequeníssimas, né? Então as que eu vou falar realmente nesse vídeo é das terras indígenas da Amazônia. Por isso que há esse conflito, terra indígena, Amazônia, isso, aquilo. Não, gente, lá as terras são gigantescas, são equivalentes a tamanho de alguns países, tá bom? Para você aqui ver as terras indígenas e a sua proporção em relação a cada um dos estados, é a seguinte: 14% do território acreano é ocupado por terras indígenas, tá? No Amazonas, que é o maior estado brasileiro, talvez um dos maiores do mundo, tá? Do mundo. Talvez um dos maiores, não, é um dos maiores. Talvez seja o maior do mundo, né? O maior do mundo. Ele tem 28% do seu território ocupado por terras indígenas, tá? Ocupado por terras indígenas em termos, pelos índios, né? Vamos dizer assim. O Pará, 22%. Rondônia, 21%. E Roraima é o absurdo do absurdo. Praticamente metade do estado de Roraima é ocupado por terras indígenas. Ou seja, o pessoal não pode se desenvolver. Nem os roraimenses e nem os índios que moram lá. Um está atrapalhando o outro. Porque eles estão com as terras lá, eles mesmos não podem aproveitar aquilo. Aqui tem que ficar em estado in natura, vamos dizer, sem ser mexido. Nem os próprios índios podem mexer, diga-se de passagem, né? A terra indígena, o índio não pode mexer nela. Entendeu? Ele é multado. No mínimo, né? Se não for preso. Tá ok? Então é um absurdo, absurdo. Depois eu vou explicar as motivações, todas as causas em outros vídeos, porque senão vai ficar muitas abordagens para eu falar num vídeo só. Então, Roraima, Pará, Amazonas e Acre e Mato Grosso mesmo é um absurdo, tá? Rondônia também, né? Então esses aí são 20% para cima. Então é isso que vocês têm que entender. Então boa parte desses estados, que não são pequenos, tá? Não são pequenos, são estados grandes, tá? Grandes mesmo. Tem uns que são enormes. Pará, Mato Grosso e Amazonas são os maiores estados do mundo, praticamente. São poucos que se equiparam a eles. Eles são maiores que muitos países do mundo. Só o estado do Amazonas é maior que... Olha, eu vou chutar. Ele é maior que uns 50 países do mundo, tranquilamente. Tá? Pará também, por aí. Tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz para vocês entenderem, gente? Eu fiz vou fazer um comparativo para vocês entenderem essa questão das terras indígenas. É o seguinte, eu escolhi uma tribo famosa, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é a tribo Yanomami, que fica localizada lá em Roraima, nesse estado que quase que a metade das terras são ocupadas só por índios, né, por reservas indígenas, melhor falando. E também tem um pouquinho no estado do Amazonas e uma partezinha também ali na fronteira com a Venezuela, ou seja, no lado do venezuelano. Então a população dos índios Yanomamis
é cerca de 38 mil indígenas. No Brasil é mais ou menos 36 mil, tá? Eu chutei esse valor, tá? Essa quantidade, porque é o que é mais próximo, tá? Então eu chutei de forma a ficar, ter mais índio do que o pessoal poderia alegar, demorou por menos, que eu acharia que eu ia querer minimizar. Não, eu pus mais. Ia até pôr 38 mil, mas ia ser incorreto. Pus 36 mil. Só 2 mil índios para a Venezuela e 36 para o lado brasileiro. Tá? Então, qual que é o território desses índios aí, dessa tribo indígena? De 9,6 milhões de hectares. Isso equivale, em quilômetros quadrados, é só dividir por 100, a 96 mil quilômetros quadrados, tá bom? Na Venezuela vão ter mais ou menos 2 mil índios e o território é quase o mesmo, tá? 8,2 milhões de hectares, ou seja, 82 mil quilômetros quadrados no lado da Venezuela. Mas a gente não vai falar sobre ele, a gente vai falar do Brasil, tá? O absurdo do tamanho das terras indígenas do lado brasileiro. Então vamos lá. Eu vou comparar com o quê, gente? Eu vou comparar com uma cidade famosa. Não vou comparar com uma cidadezinha pequena nem nada. Eu vou comparar com uma cidade famosa que todo mundo praticamente conhece, pelo menos já viu, e o tamanho da cidade. Uma cidade grande também. Vou escolher a segunda maior cidade do Brasil, Rio de Janeiro, tá? Em que ela tem uma população de 6.718.000 habitantes. Então, uma cidade, uma megalópole, né? Gigante. Muita gente, né? 6.718.000 habitantes. E vou falar sobre a sua dimensão, do seu município, né? Que é de 1.182 quilômetros quadrados, ou seja, é o 12º município em tamanho das capitais brasileiras, tá? Diga-se de passagem, não é de todos os municípios do Brasil. Então, no ranking de municípios de capitais brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro é a 12ª em tamanho, tá? Então, ela tem 1.182 quilômetros quadrados, tá? Então, estou falando e mostrando a realidade, tá? Claro que esse número não do território, mas da população vai aumentando ou diminuindo, então vai variando, mas é mais aproximadamente isso, mais ou menos isso, tá bom? Então vamos lá para o comparativo para vocês entenderem. Então eu vou comparar o povo carioca com o povo, com os índios Yanomamis, tá? Para vocês entenderem o problema, o absurdo disso, do que eu quero falar nesse vídeo. Bom, o Rio de Janeiro tem 6.718.000 habitantes, numa área de 1.182 quilômetros quadrados. Isso vai dar uma densidade demográfica, né? Dividindo a população pela área, vai dar uma densidade demográfica de 5.684 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, cada quilômetro quadrado, né? Largura para cá e comprimento para lá, quadradão, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá, joga 5.682 cariocas lá dentro. Essa é a densidade demográfica. Já nas terras Yanomamis, do lado brasileiro apenas, com 36 mil índios, ou seja, equivalente a metade da ocupação do estádio do Maracanã. Então, para vocês entenderem o que é 36 mil índios, é fazer um jogo que ocupe só a metade das arquibancadas do estádio do Maracanã. Basicamente isso. E qual que é a área? A área dele é 96 mil quilômetros quadrados. O que quer dizer isso, gente? Fala 96 mil, o pessoal não tem muita noção, né? Foi os números, acha que é uma coisinha. É equivalente a um país da dimensão de Portugal, o país que nos descobriu, que nos colonizou. 96 mil quilômetros é coisa que não acaba mais. Olha só, só 36 mil índios para ocupar um território daquele tamanho, gigante. Então é muito grande. Tá bom? Então, qual a densidade demográfica então que surge aí? De 0,38 índios por quilômetro quadrado.
Como não existe metade do índio, né, nem um terço e tal, eu pus o seguinte, para você entender isso, seria mais ou menos um casal de índio a cada 5 quilômetros quadrados, tá? Nessa terra indígena, ou seja, 1 quilômetro de largura por 5 quilômetros de comprimento. Isso quer dizer 5 quilômetros quadrados. Então, só 2 índios morando nesse território, tá? A cada 5 quilômetros quadrados tem apenas um casal de índio. Enquanto que lá no Rio de Janeiro, em cada 1 quilômetro, ou seja, 1/5 do território dos índios, tem 5.684 carioca, um em cima do outro ali, tudo junto, unidos, agrupados. Olha só, 5.684, tá? Claro que eu estou exagerando, né? Mas ali o pessoal tá junto mesmo. São amigões mesmo, tá junto ali, aglomerado mesmo, aglomeração total. E o que acontece? Então agora vamos fazer um comparativo para vocês entenderem o absurdo disso. Que aí vai ser as outras 3 colunas que vocês vão entender, e eu estou deixando aqui para vocês entenderem. Se essa ocupação do território Yanomami de 96 mil quilômetros quadrados tivesse a mesma densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, 5.684 habitantes por quilômetro quadrado, esse território Yanomami teria que ter uma população, dentro desses 96 mil quilômetros quadrados, teria que ter uma população para ter a mesma densidade do Rio de Janeiro atual, teria que ter uma população de 545.697.706 habitantes. Ou seja, é ser gente para dar com pau. Ou seja, é toda a população da América do Norte, mais um pouco. Ou seja, o que é a América do Norte? Canadá, Estados Unidos e México. Ok? É gente que não acaba mais, 507 milhões. O Brasil tem apenas 210 milhões, estima-se. Tá ok? Então, 507 milhões é 2,5 vezes o Brasil, em termos de população. Imagina essa população toda apenas, quer dizer, dentro desse território, dos Yanomamis, desses 96 mil. Teria que ter meio bilhão de pessoas lá. Olha só que absurdo. Por outro lado, né, fazendo outra análise, para vocês verem a dimensão que é o negócio, se os cariocas, se esse território, melhor dizendo, Yanomami, pudesse ser expandido para que tivesse a mesma população carioca, né, moradores do Rio, melhor dizendo, né, puxando o saco dos carioca aqui, mas com o mesmo distanciamento social, né, que está em moda, distanciamento social, né, lá dos Yanomamis, ou seja, uma densidade demográfica de 0,38 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para manter essa mesma distância, quanto que teria que ser o tamanho do território Yanomami para ter o equivalente a 17.917.075 quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a todos os países da América do Sul, ou seja, todo o território da América do Sul. Então, a cidade do Rio de Janeiro teria que ter todo o tamanho, o município do Rio de Janeiro seria toda a América do Sul, para manter essa mesma densidade demográfica que há lá nas terras indígenas Yanomamis, que é 0,38. Então, para todos os cariocas, esses 6.718 ocuparem um município com esse mesmo distanciamento, ou seja, um casal a cada 5 quilômetros quadrados, para ter esse mesmo distanciamento, esses 6.718.000 cariocas teriam que ocupar um território equivalente à América do Sul toda. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro seria a América do Sul toda. Então, gente, estou fazendo esse vídeo é só para vocês verem o absurdo que é essa quantidade de terras
concedidas para apenas 38 mil índios. Tá? É muito exagero, é muita coisa para poucas pessoas. Enquanto tem muita gente em outros locais, que eu não vou fazer nenhum, né, um mimimi aqui, mas em outros lugares as pessoas não têm nem aonde morar, não tem nada, não tem terra nenhuma. Entendeu? Olha só a desproporção. Então, os índios, na verdade, estão sendo ultra privilegiados, uma coisa assim, de forma absurda, uma coisa até totalmente irracional. Tá? Então, eu queria mostrar, apresentar esse absurdo para vocês, até foge as palavras, tá? Para mostrar que na geopolítica está tudo errado isso aí. Tá? Depois eu vou mostrar quais são as causas, né? Algumas das causas, as mais importantes pelo menos, em outros vídeos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Muito obrigado.